Olá! A Comissão de Senadores e Deputados que acompanha as ações do governo federal para o combate à pandemia do coronavírus ouviu nesta manhã o presidente do Banco do Brasil. Os parlamentares queriam saber por que os recursos liberados em projetos já aprovados pelo Congresso não estão chegando às pequenas empresas. Os bancos enfrentam um risco muito elevado. Em alguns casos tem limitação de capital, em outros casos tem limitação de liquidez, né? E essas contingências, essas restrições fazem com que muitas vezes haja a sensação de que o mercado não está sendo atendido convenientemente. No dia 3 de abril, o governo editou uma medida provisória, 40 bilhões destinados. Aí você chega no dia 5 de junho, com o relatório do dia 2, com 2 bilhões e 400 milhões de reais aplicados, ou seja, em 2 meses, 6%. 6% da execução do crédito, da concessão de crédito, em 2 meses de pandemia, depois de regulada a aplicação de 40 bilhões, com a crise que nós estamos vivendo, isto não reflete o espírito que eu sei que está dentro de todos nós e dos senhores também, de aflição e desejo de fazejar. Eu diria o seguinte, o Banco Central realmente agiu no sentido de dar mais folga de capital e mais liquidez ao sistema bancário. Acontece que o aumento da demanda por crédito foi de tal ordem que está havendo essa sensação clara de empossamento, quando, na verdade, os bancos estão expandindo na medida de suas possibilidades. Quer dizer, os bancos têm diversos tipos de limitação. A principal delas é o capital, né? Toda vez que se faz uma operação de crédito, você consome um pedacinho do seu capital. Se o capital é limitado, esse crédito total que você vai poder dar, oferecer ao mercado, também está limitado. O Brasil tem um hábito e uma cultura terrível, não tem sentimento de urgência. Tudo é para depois, tudo é para ontem, tudo é para o mês que vem, tudo é para daqui a um ano. Ninguém suporta. Por isso que eu dou muita razão ao povo brasileiro quando eles dizem que odeia governo, certo? Porque os serviços públicos são de péssima qualidade. Então, por favor, me diga aonde está emperrado, que eu vou lhe ajudar, eu lhe prometo. Eu e meus colegas senadores e deputados. O Senado começou hoje um novo controle de acesso por causa do aumento do número de casos do coronavírus no Distrito Federal. De 2 em 2 semanas, a Casa também vai realizar exames para detectar a doença nos servidores mais expostos. Quem precisar entrar nas dependências do Senado a partir de agora deverá responder a um questionário eletrônico sobre a apresentação de sintomas da Covid-19 e passar por medição de temperatura. As novas ações de prevenção valem para qualquer pessoa, sejam servidores, senadores ou visitantes. Se você precisa ir ao Senado, acesse a intranet ou o portal do Senado da internet e responda a esse questionário antes mesmo de sair de casa. Se não estiver apresentando nenhum sintoma de Covid, o sistema já vai gerar um QR Code que deve ser apresentado na portaria do Senado, liberando o acesso para o dia. Para responder à autoavaliação, o público interno do Senado deve entrar na intranet, ir à central de serviços, clicar em Pessoal, Saúde e depois em Triagem de Portaria. Já para os visitantes, haverá um QR Code fixado nas portarias do Senado com o link para o formulário. Quem estiver com algum sintoma da doença vai ser informado da impossibilidade de acessar o Senado e receber um número de contato de WhatsApp para orientação do serviço médico da casa. Outra medida de prevenção é que a partir dessa semana estaremos também fazendo a testagem periódica para a Covid dos servidores considerados com maior grau de exposição ao vírus. Aqueles que estão trabalhando ainda rotineiramente nas dependências do Senado, em locais com maior número de pessoas e pouca ventilação,
farão o teste a cada 2 semanas. Esses servidores já foram identificados pelos seus chefes e serão convocados individualmente por e-mail para realizar o teste. O Senado deve analisar em breve a medida provisória que permite a redução de jornada e salários e até mesmo a suspensão do contrato de trabalho. As várias alterações feitas pela Câmara dos Deputados na MP só terão validade se forem aprovadas pelos senadores e sancionadas pelo presidente da República. Até lá, fica valendo a medida provisória que foi editada em 1º de abril. A medida cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permite a redução do salário e da jornada dos trabalhadores. Como compensação, o governo paga uma parte do seguro-desemprego a que esse trabalhador teria direito se fosse demitido. Os deputados mudaram o texto da MP, permitindo que o prazo original, de 90 dias, seja prorrogado pelo governo enquanto durar o estado de calamidade pública. A redução da jornada poderá ser de 25%, 50% ou 70%, com redução proporcional do salário. Por exemplo, um trabalhador que tiver uma redução de 25% na jornada de trabalho terá também uma redução de 25% no salário. Em compensação, vai receber 25% do que teria direito de seguro-desemprego. Esse valor será menor do que a parte que foi retirada do salário, já que o seguro-desemprego tem alguns limites. A MP também permite ao empregador suspender temporariamente o contrato de trabalho. Nesse caso, o empregado é liberado do serviço e o pagamento do seguro será feito na íntegra, por até 60 dias. Esse prazo também poderá ser prorrogado durante a calamidade pública, de acordo com a mudança aprovada pelos deputados. 90% dos nossos funcionários estão recebendo esse auxílio do governo e a prorrogação dessa MP seria de fundamental importância para o nosso estabelecimento, porque nós não sabemos quando, não temos uma data prevista de quando vamos reabrir e se quando formos reabrir, se realmente o público vai voltar do jeito a frequentar bares e restaurantes como era antes, ou se o público vai ficar receoso. Quem sofreu redução de salário ou teve o contrato de trabalho suspenso e tem dívidas descontadas diretamente no contra-cheque, vai poder pedir aos bancos novas condições de pagamento, de acordo com o texto aprovado pela Câmara. O benefício alcança também aqueles que comprovadamente foram contaminados pelo coronavírus. Eis aí a grande oportunidade que eu tenho de colocar, e por isso eu fiz uma emenda aditiva, de colocar também os idosos que fizeram empréstimos consignados e que já não podem mais pagar a parcela, descontada em folha, porque todos eles aumentaram as suas despesas com remédio e com alimentação. O Senado vai ter que melhorar o texto, não está bom. Devido àquilo que foi apresentado e foi colocado no texto por destaque na Câmara dos Deputados. Temos que voltar à proposta do relator, deputado Orlando, que garantia que o valor do benefício leva em conta os 3 últimos salários do trabalhador, com teto de 3 salários mínimos, o que iria garantir a integralidade da renda a quase 90% daqueles que trabalham no nosso país. O quadro do desemprego tem ficado mais preocupante devido à pandemia do coronavírus, com graves impactos na saúde e na economia. Tramita no Senado um projeto que permite a liberação do FGTS para os desempregados em casos de calamidade pública. Os índices de emprego no Brasil sofrem as consequências da pandemia. Desde fevereiro, quando o primeiro caso de coronavírus foi identificado no país, houve queda nas admissões e os desligamentos aumentaram. Em abril, quando o desemprego já atingia cerca de 13 milhões de brasileiros, foram, em números arredondados, 600 mil contratações e 1.460.000 demissões, um buraco de aproximadamente 860 mil vagas de trabalho. Para ajudar os brasileiros que estão sem emprego, um projeto de lei de autoria do senador Confúcio Moura propõe tornar regra permanente a liberação do saldo em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, sempre que a União
estados e municípios decretarem estado de calamidade pública, como é o caso da Covid-19. Para a liberação de todos os valores disponíveis, deve ser exigida ao solicitante apenas a comprovação da inexistência de vínculo empregatício. Isso é mais do que justo que o trabalhador que vive em situação de calamidade sem emprego, ele vai lá, o dinheiro é dele, o FGTS, ele faz o saque. Isso é importantíssimo para irrigar a economia com dinheiro novo, aumentar o consumo e movimentar os negócios, né? O senador defende que o recurso seja disponibilizado por todas as agências bancárias, lotéricas e cooperativas para atender às grandes demandas. Ampliação e universalização para evitar filas. Isso é fundamental, importante e desburocratizante. O projeto cria um terceiro regime de saque alternativo, o de calamidade pública, ao lado do saque rescisão e do saque aniversário. Igor de Freitas, consultor do Senado que já participou do Conselho Curador do FGTS, lembra que a lei do fundo já permite a liberação do saldo disponível em casos de desastres naturais. A diferença entre as duas situações, a situação da pandemia, da calamidade causada pela pandemia do coronavírus e as calamidades por desastres naturais, é a extensão. Se todos forem na boca do caixa, na agência da Caixa, sacar os seus recursos ao mesmo tempo, numa situação como essa que vivemos, ou muita gente for, o FGTS simplesmente não tem liquidez para honrar com esse volume extraordinário de saque, não teria liquidez. O consultor sugere limitar o público-alvo da proposta para que o FGTS possa atender a todos, sem colocar em risco a segurança do fundo. É preciso que o governo federal, que o agente operador sejam consultados, haja um debate que faça com que essa proposta, essa iniciativa louvável, se transforme eventualmente numa ação exequível. Apesar do afrouxamento das regras do distanciamento social e da abertura do comércio em quase todo o país, as previsões para a economia não melhoraram. Por causa disso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou hoje mais um pacote de ajuda às pequenas e médias empresas. Quem traz as informações ao vivo é a jornalista Antônia Márcia Vale. Olá, Antônia. Olá, Ronaldo. Os números iniciais da semana realmente indicam que o setor financeiro segue sem acreditar na retomada da economia. O boletim Focus do Banco Central traz uma estimativa de queda de 6,48% no PIB, no Produto Interno Bruto do país, este ano. Já o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada do Ministério da Economia, divulgou o Índice de Formação Bruta de Capital no mês de abril, e esse índice mostrou uma queda de 27,5% em relação ao mês de março. Esse índice mede o investimento que as empresas estão fazendo em suas estruturas, a compra de novas máquinas e equipamentos e a construção ou aluguel de prédios ou salas. Essas estimativas servem de balizadores para as ações do governo. As primeiras ações foram aquelas no sentido de garantir recursos para o pagamento da folha de pessoal e capital de giro, mas os resultados não foram bons. O dinheiro que o governo liberou para o sistema dos caixas, para o sistema financeiro, de uma forma geral, com o objetivo de irrigar o crédito às empresas, não saiu dos caixas dos bancos, por conta dos altos juros cobrados e de condições impeditivas impostas. Hoje cedo, o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano, divulgou novas medidas de apoio às pequenas e médias empresas. O banco público vai seguir na tentativa de obter a parceria dos bancos privados, mas agora entra como um garantidor de crédito. Nas palavras do próprio Montesano, não muda o modelo. O que muda é o fator mitigador de risco para a instituição financeira que está emprestando o dinheiro. Ou seja, os bancos terão o seu retorno e lucratividade garantidos pelo governo. Entre as medidas está a criação do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, uma espécie de fundo de aval de 20 bilhões. O dinheiro vai ser liberado pelo governo em 4 parcelas de 5 bilhões. A primeira agora em julho. E o governo espera que eles sejam realmente liberados na ponta, com um total de 25 bilhões. Porque a cada real que o governo aporta numa dessas parcelas, o banco privado ou público, no caso do Banco do Brasil e Caixa Econômica, podem entrar com mais R$ 4.
Outra medida é o repasse de dinheiro a pequenas e médias empresas por intermédio das grandes empresas. É uma linha que o BNDES está chamando de crédito de cadeias produtivas. A grande empresa pega o empréstimo e repassa para os seus fornecedores e clientes diretos. Assim, ela garante a manutenção da sua linha de produção e também das suas vendas. Segundo Montesano, essa linha foi solicitada pelos grandes empresários. Montesano reconheceu, no entanto, que o alto custo dos empréstimos pagos pelos pequenos e médios empresários é historicamente maior do que o pago pelos grandes empresários, mas afirmou que o governo pretende agir para minimizar esse problema. É esperar para ver o resultado. Obrigado, Antônia, pelas informações. A Organização Mundial da Saúde aponta a América do Sul como o novo epicentro da pandemia do coronavírus. No Brasil, mesmo com os números da doença crescendo, muitos estados e municípios começaram a abrir o comércio e outras atividades. É o caso de São Paulo, que tem o maior número de infectados do país. O estado de São Paulo é o mais afetado pela pandemia de coronavírus e tem um plano de 5 etapas para a reabertura total. Mesmo na fase de maior liberdade, há previsão de medidas de higiene. A OMS listou 6 critérios para acabar com a quarentena. Conseguir identificar, testar, isolar e tratar os pacientes e as pessoas com quem ele teve contato, garantir ambientes de trabalho capazes de proteger o empregado, conseguir lidar com os casos que vêm de outros países, controlar o risco em lugares mais delicados, como postos de saúde e hospitais, aceitar que as medidas preventivas devem ser encaradas como o novo normal e planejar a reabertura apenas com o contágio em queda. Porque a gente tem um volume de subnotificação muito grande, ou seja, a maior parte dos lugares só está testando pacientes graves, quando está testando, e isso acaba mascarando um pouco os dados, mascarando um pouco a capacidade de análise. Se nós relaxarmos as medidas de quarentena de maneira indiscriminada, é uma certeza de que haverá um segundo pico. No Brasil, a Organização Mundial da Saúde estima que 90 mil pessoas devem morrer até o início de agosto. A Universidade de Washington estima um número ainda maior, de 125 mil pessoas. Aqui, coube a governadores e prefeitos determinar quais seriam as medidas de isolamento. A questão foi parar, inclusive, na Justiça, e o Supremo Tribunal Federal decidiu que governadores e prefeitos poderiam determinar quais são as medidas de isolamento social. A determinação contraria o Palácio do Planalto, que acredita que as medidas de isolamento atrapalham a retomada da economia. A população está tranquila, o abastecimento está tranquilo, como os senhores vão ver mais à frente, mas o governo está se desdobrando para manter esse nível de emprego e de abastecimento. Numa estrutura federada como a brasileira, ao o governo central competir com a estratégia de estados e municípios, você enfraquece a solução do problema. Porque, veja bem, os governos estaduais e municipais estão muito limitados na sua capacidade, por exemplo, de dar respostas de crédito às pequenas e médias empresas, de dar respostas com respeito à manutenção da renda da população. Não adianta lamentar uma crise econômica que é inevitável e que não foi provocada por nós. Ela é uma crise que vem da crise sanitária, né, do vírus, e pegou o mundo inteiro. Então, infelizmente, ela é uma realidade. Mais do que nunca, é fundamental que a gente retome o mais rápido possível a agenda de reforma do Brasil. É muito prematuro nós estamos pensando em abrir efetivamente a economia. Primeiro que isso precisa ser feito tomando-se em consideração critérios regionais, a realidade de cada local. Segundo que para se ter uma saída efetivamente tranquila, nós precisamos ter a capacidade de fazer muitos testes para identificar focos isolados que podem se propagar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição
na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.